Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados para discutir a performance do segundo trimestre de 2023. Eu vou começar essa apresentação fazendo uma recapitulação e uma atualização rápida sobre a Leblon Equity. Na sequência, nós entramos na performance e principais alterações nas carteiras dos fundos Leblon Ações e Leblon Previdência. Depois, o estudo de caso do dia. Hoje a gente vai falar sobre lojas Renner e Redditor, e depois a gente abre para perguntas e respostas. A Leblon, como vocês sabem, ela foi fundada em 2008. Nós acabamos de completar 15 anos na última semana de setembro. Ficamos bastante felizes com esse marco, que não é fácil no Brasil, uma empresa com 15 anos de vida, principalmente uma empresa focada na gestão de fundos de ações, num período que não foi fácil para o mercado de ações brasileiro. A gente hoje conta com uma equipe a mais experiente da nossa história, a maior equipe. Somos 23 pessoas hoje, sendo que 11 sócios e 12 pessoas diretamente ligadas à análise de empresas e gestão dos fundos. E a gente acredita que nesses 15 anos conseguiu construir uma empresa com uma cultura bastante meritocrática, transparente. Fizemos vários sócios ao longo desses anos. Hoje, desse time de 11 sócios, além dos 4 sócios fundadores, que estão juntos há 15 anos, 5 desses 11 sócios foram criados dentro de casa. Foram pessoas que começaram como estagiários da Leblon, foram efetivados, se tornaram analistas ou profissionais de relações com investidores, e hoje são nossos sócios. A gente se orgulha muito dessa capacidade de formar boas pessoas que a gente vem demonstrando ao longo do tempo. É um time que é bastante alinhado os seus interesses com os clientes. Todos nós temos pelo menos 50% dos nossos patrimônios em fundos administrados por nós, os mesmos fundos que os nossos clientes investem. Isso, na nossa visão, garante um alinhamento de interesses muito grande. A nossa filosofia de investimentos é a mesma, desde o início, baseada em 3 pilares: investimento de longo prazo. Então, o prazo médio de permanência da Leblon, enquanto acionista de uma empresa, é alguma coisa ali entre 3 e 5 anos. O segundo pilar é o fato da nossa análise ser muito concentrada nos fundamentos micro das empresas. A gente passa 90% do nosso tempo discutindo questões micro. Todo o restante, questões macro, políticas, etc., a gente vê muito mais como ferramentas ali para que a gente monitore e faça a gestão de risco do portfólio, do que algo que nos ajuda efetivamente a construir a carteira. E o terceiro pilar é a prática do ativismo colaborativo, que significa que em algumas empresas que nós investimos, nós não só nos mantemos muito próximos, como participamos ativamente do dia a dia dos negócios, participando de conselhos de administração, conselhos consultivos, conselhos fiscais. O nosso fundo mais antigo, Leblon Ações, que completou 15 anos agora em setembro, acumula uma rentabilidade nesse período de 308% contra 135% do Ibovespa. A empresa segue focada em ações Brasil. Então, são os nossos fundos de ações Leblon Ações 1 e 2. A diferença entre eles é que o Ações 1 investe em companhias no exterior e o Leblon Ações só investe no Brasil. E, no ano passado, nós lançamos o Leblon Pipes, que é uma carteira de ações concentrada em small caps, onde nós temos uma proximidade grande, participamos do conselho da grande parte dessas empresas. É um fundo que conta ali com 7 ou 8 ações e um nível de concentração bastante elevado nessas que nós consideramos hoje as grandes oportunidades disponíveis no mercado brasileiro. E toda a nossa família de fundos de previdência, em parceria com diversas seguradoras, onde nós investimos de 49% a 100% das carteiras em ações. Esse é o time, os 11 sócios, 4 sócios fundadores juntos há 15 anos, 5 sócios formados em casa como estagiários, entraram como estagiários e se tornaram sócios ao longo dos anos. E aqui só uma ilustração da nossa filosofia de investimentos, calcada ali em 3 pilares: longo prazo, análise micro, bottom-up e a prática do ativismo colaborativo, com uma atenção muito grande no processo de análise, em quem são as pessoas por trás dos negócios, os fundamentos micro das empresas, as vantagens competitivas que esses negócios têm, a posição relativa desses negócios na cadeia de valor onde eles atuam. Isso ocupa grande parte da nossa análise. A estrutura de governança corporativa desses negócios, para monitorar se existe alinhamento de interesses
entre acionistas controladores e minoritários, entre acionistas e management, entre conselho e management. A gente dedica bastante tempo a essa análise também, e, por fim, o preço que a gente está pagando pelos ativos. Aqui, como a gente está organizado, eu sou o CIO e um dos 4 cogestores da empresa, junto com Marcelo Mesquita, Bruno Pereira e Marcelo Aguiar. O nosso time de análise composto ali por 6 analistas, e sendo que todos são sócios, e o time de risco comandado pelo Pedro Ruide, os nossos analistas de dados, que foi uma adição recente ao time, Fábio e Felipe, nos ajudando bastante ultimamente com ferramentas de screening, com a elaboração de algoritmos para nos ajudar na seleção dos investimentos, e também fazendo uma organização grande de todas as bases de dados disponíveis hoje em diversos setores, mas que muitas vezes são bases de dados de análise complexa, na medida em que não são padronizadas. Então, a gente tem utilizado ferramentas de análise de dados para gerar informações proprietárias sobre alguns setores que nós analisamos. Hoje a gente está administrando 1,7 bilhões de reais, sendo que os nossos fundos de previdência representam 37%, os investidores institucionais, fundos de pensão, outros 34%. Então, esses 2 grupos somados representam pouco mais de 70% do nosso patrimônio sob gestão, e o restante vem ali dos distribuidores, plataformas digitais, pessoas físicas e os investidores estrangeiros. Entrando agora na performance dos fundos no segundo trimestre de 2023, o que nós vimos no segundo trimestre, na verdade no terceiro trimestre de 2023, tem um typo aqui no gráfico, foi uma correção do movimento iniciado no primeiro semestre desse ano, onde, principalmente, não só o mercado apresentou uma recuperação importante na primeira metade do ano, os juros de longo prazo cederam, a Bolsa performou bem e as small caps performaram bastante melhor do que a Bolsa no primeiro semestre. A gente teve uma correção nesse movimento no terceiro trimestre de 2023, em função de uma volta de preocupações com pressões inflacionárias de longo prazo nas principais economias desenvolvidas, que fizeram o mercado questionar se a alta de juros recente nos Estados Unidos e na Europa já tinha atingido o seu pico. A gente permanece com uma visão muito parecida com a do início do ano, quer dizer, o movimento de desinflação, não só no Brasil como no mundo, ele é bastante evidente. Nesses finais de ciclo de aumento de taxa de juros, é natural que o mercado fique tenso, se questionando se ajustes adicionais vão ser necessários ou não, até porque a economia ela demora um pouco para reagir quando você aumenta os juros, né? As economias desenvolvidas aumentaram os juros depois que o Brasil começou o aumento de juros, então o Brasil ele já colhe uma desinflação muito mais evidente do que as economias desenvolvidas, porque a gente começou a subir juros aqui no Brasil antes. Então, ninguém questiona que o movimento do Banco Central brasileiro nas próximas reuniões será um movimento de queda contínua de 0,5 ponto. Os investidores questionam ainda se nas economias desenvolvidas esse movimento chegou ao final, porque ainda não deu muito tempo, né, da alta de juros da política monetária fazer efeito nos dados da economia. Então, o mercado fica muito atento ali a esses indicadores de curto prazo, taxas de desemprego, empregos gerados, etc. É muito barulho, né, nesse momento, e aí qualquer indicador um pouquinho acima, indicando aquecimento da economia, os investidores começam a ficar preocupados, mas olhando um pouco, com uma distância um pouco maior e um prazo mais longo, acho que claramente a gente está vivendo uma desinflação em todas as economias no mundo, que, se não significam que a gente chegou no pico de juros, a gente está muito próximo, né, desse momento. E quando a gente tiver uma normalização do ciclo, é natural que esses ativos, que são os ativos que mais sofreram nos últimos 3 anos e meio, notadamente as small caps aqui no Brasil, apresentem uma recuperação desproporcionalmente forte em relação aos demais ativos, porque foram justamente as que mais sofreram ao longo dos últimos 3 anos e meio. Então, os nossos fundos ainda permanecem com performances acima do Ibovespa no ano de 2023, o Leblon Ações com uma alta de 14%, o Leblon Ações 2 com uma alta de 7,5%, enquanto o Ibovespa acumula uma valorização de 6% no ano, mas devolvendo um pouco da performance excedente nesse terceiro trimestre de 2023.
2023. Quando a gente olha as principais contribuições positivas e negativas, a gente tem, do lado positivo, 3 small caps, apesar da correção experimentada por essa classe de ativos no trimestre, essas empresas, por estarem indo muito bem operacionalmente, performaram bem, Ocean Pact, Brisanet e Priner. E do lado negativo, nós tivemos 3 ações que estão entre as mais líquidas da nossa carteira, Natura, B3 e Lojas Renner. A gente vai falar mais detalhadamente sobre os principais motivadores dessa performance ruim das ações de Renner no terceiro trimestre. Algumas mudanças no portfólio, adicionamos duas novas empresas, Vibra e Dexco, a antiga Duratex. Aumentamos um pouco a nossa participação em BR Foods e reduzimos, realizando lucros na nossa posição de Ocean Pact e BR Partners. Com isso, a carteira do fundo, com base no fechamento de setembro, ficou dessa forma: Mills, principal posição, com 8%, seguida de B3, Priner, Lojas Renner e BTG Pactual. Interessante notar que, dentre as 10 principais posições do fundo Leblon Ações 2 atualmente, 5 são small caps. Quando a gente soma todas as small caps que a gente tem no portfólio hoje, a gente chega a um pouco mais de 40% da carteira, o que é um nível historicamente bastante alto e que só não é maior hoje em função de restrições de liquidez impostas pela nossa regra interna de liquidez, que limita quanto a gente pode ter da carteira em cada small caps. Essa é uma das principais ferramentas de gestão de risco que a gente tem na carteira. Mas a gente segue bastante convencido que existe uma assimetria muito significativa em grande parte dessas ações, como Mills, Priner, Ocean Pact, Brisanet e Santos Brasil, e isso justifica essa alocação alta do fundo nesse momento. Acho que um bom exemplo é a Priner. A Priner é uma empresa onde a gente tem uma participação no conselho de administração, tanto eu quanto o Bruno Pereira estamos no conselho. Essa empresa abriu capital no primeiro trimestre de 2020 ao preço de R$ 10 por ação, e na época a empresa faturava R$ 300 milhões por ano e fazia R$ 30 milhões de EBITDA. 3 anos se passaram, 2023, Priner deve atingir uma receita líquida da ordem de R$ 1,1 bilhão e um EBITDA da ordem de R$ 140 milhões. Quer dizer, a empresa multiplicou por 4 de tamanho e EBITDA em 3 anos, e a ação continua nos mesmos R$ 10 da época do IPO. Então, a gente acha que isso é uma distorção muito significativa que deve se corrigir à medida em que o mercado caminhe para uma normalidade. E exemplos parecidos a gente tem também em outras small caps do portfólio hoje. Essa é a carteira do Leblon Pipes, o fundo que nós lançamos em abril de 2022, que só concentra os seus investimentos nessas small caps mais descontadas, mais distorcidas. Hoje a Priner é a principal posição do Leblon Pipes, com 18%, seguida de Mills com 16% e Brisanet com 16%. Esse fundo, por ter resgates semestrais, ele nos permite um nível de concentração que não é possível na família de fundos de Leblon Ações e Leblon Previdência, mas, sem dúvida, é um fundo que, para quem tem apetite para investimentos de mais longo prazo, ele tem um potencial de retorno muito interessante nesse momento. Passando rapidamente aqui por alguns indicadores que a gente tem monitorado já há alguns calls. Então, a gente segue naquela situação que, quando a gente olha para os últimos 3 anos e meio, embora o mercado brasileiro ele tenha recuperado em termos nominais os níveis pré-pandemia, as empresas menores ainda ficaram para trás nesse movimento. Então, o Ibovespa está praticamente no mesmo nível pré-pandemia, o índice de small caps ainda está 26% abaixo daquele nível. E lembrando que o índice de small caps é um índice que tem como mediana de valor de mercado R$ 5 bilhões. E hoje, no nosso portfólio, nós temos algumas empresas com valores de mercado da ordem de R$ 1 bilhão ou menos. E essas empresas estão ainda mais descontadas do que as empresas que fazem parte do índice de small caps, que ensaiou uma recuperação no primeiro semestre de 2023, chegando a abrir mais de 5 pontos percentuais
de performance em relação ao Ibovespa, mas com essa correção do terceiro trimestre, já está ligeiramente abaixo do Ibovespa no ano. O Ibovespa sobe 6% até o fechamento de setembro, enquanto que o Small Caps Index subia 5%. E quando a gente olha para os últimos 15 anos no Brasil e como é que essas classes de ativos se comportaram em termos relativos, eu estou falando das small caps vis-à-vis as empresas mais líquidas que fazem parte do índice Bovespa, eu acho que esse gráfico é bastante interessante. Na linha verde escura, no eixo da direita, a gente tem a performance do índice de small caps dividido pela performance do Ibovespa. Então, quando essa linha está subindo, significa que as small caps estão performando melhor do que as ações mais líquidas. E quando essa linha verde está caindo, significa que as small caps estão performando pior do que as ações líquidas. A linha mais clarinha, no eixo da direita, é a taxa Selic, e a gente colocou aqui no eixo invertido para que fique mais evidente essa correlação. E a gente nota que existe uma correlação fortíssima entre movimentos de alta e queda de taxa de juros no Brasil com a performance relativa das empresas menores. E por que isso acontece? Eu acho que tem duas explicações fundamentais. A primeira é que as empresas menores, na média, são mais alavancadas do que as empresas maiores no Brasil. Pagam spread sobre a dívida maior também e tem um mercado de crédito que não está constantemente aberto para elas. O mercado de crédito é mais cíclico para as empresas menores e mais alavancadas do que para as empresas maiores. Então, naturalmente, esses negócios acabam sendo mais sensíveis a flutuações na taxa de juros brasileira, na taxa de juros de curto prazo no Brasil. Um outro fator que explica esse movimento e essa correlação é a migração dos investidores quando você tem flutuações de juros. Então, quando o juro está alto, é natural que os fundos de ações sofram resgates e o investidor migre para a renda fixa, e o oposto acontece quando o juro está caindo e a migração de renda fixa para renda variável ocorre. Como essas ações são mais ilíquidas, elas sofrem mais com esses movimentos de fluxo, então elas acabam sendo impactadas também. Por que a gente está bastante animado, bastante otimista e bastante concentrado nessa classe de ações agora? A gente acredita que a gente está num momento bastante descontado do ciclo econômico. Muito provavelmente a gente está no início de um longo processo de redução de taxa de juros no Brasil, e isso deve favorecer de maneira desproporcional as empresas mais ilíquidas, que, além de tudo isso, estão muito descontadas em termos de valuation quando comparadas com as ações mais líquidas que compõem o índice Bovespa. Essa mesma correlação que a gente observou no gráfico anterior, a gente observa também na performance do Fundo Leblon Ações vis-à-vis o Ibovespa ao longo desses anos. Olhando agora para o valuation das empresas que compõem a carteira, quer dizer, uma das métricas que a gente acompanha, a principal delas é o potencial de valorização por fluxo de caixa descontado, que hoje está da ordem de 80%. Esse é o upside da carteira do fundo, medido pelo valor justo, calculado pela metodologia do fluxo de caixa descontado. Quando a gente olha indicador preço-lucro das empresas que compõem o nosso portfólio hoje e compara com os indicadores preço-lucro históricos dessas mesmas empresas, a gente observa que grande parte delas está muito próxima ali das mínimas de indicador de PL dos últimos 15 anos, né? O que também é um indicador interessante. Aqui a performance do fundo é desde o início e a gente separa por momentos de mercado distintos, né? Então, desde que a Leblon começou, a gente identifica aqui 2 mercados em alta, 2 mercados em baixa e muito provavelmente um início de recuperação de mercado ali a partir da virada do ano. E a gente observa que, historicamente, nos mercados em recuperação, a nossa performance foi excepcional quando comparado ali ao Ibovespa e até em termos absolutos, tanto no mercado de 2008 a 2010, quanto no mercado de 2016 até o começo de 2020. Nos 2 mercados em baixa, a gente teve performances distintas, a gente conseguiu ir melhor do que a Bolsa no primeiro, fomos piores do que a Bolsa nesse mercado em baixa recente, basicamente porque a gente vem acumulando small caps desde 2021 e essa classe de ativos está sofrendo já há 3 anos, e pelo fato da gente não ter tido Petrobras na carteira nesse período, dado o risco político, o risco de governança, é difícil de quantificar, de precificar. Na nossa visão, a gente preferiu não investir em Petrobras. Isso acabou custando performance relativa, porque Petrobras foi bem
em relação às outras empresas nos últimos 3 anos. E na recuperação recente, o fundo está aí com uma valorização de 26% contra 15% do Ibovespa no mesmo período. Esse gráfico mostra a performance em janelas de 3 anos, e janelas de 3 anos porque, na nossa visão, é o tempo mínimo que alguém tem que ficar investido num fundo, né, como Leblon Ações, né, para, né, começar a ter chance de ter um resultado interessante. O ideal seria mais de 5 anos, mas 3 anos seria o período mínimo. A gente observa que, na maioria das janelas de 3 anos, o fundo foi melhor, né, do que o mercado, com exceção de 2 janelas. Aquela janela de 2015 e 2016 e essa janela recente aí de 2021 2022, que são janelas que têm algumas características parecidas, porque elas marcaram momentos de crise aguda no mercado, de aversão a risco bastante aguda, impactando todas as classes de ativos, em especial as ações mais ilíquidas. E a nossa estratégia nesses dois momentos foi bastante parecida. Então, ao longo de 2015 e 2016, nós aproveitamos a oportunidade de preços para acumular mais small caps no portfólio. Então, nós tínhamos poucas small caps, mas no final de 15 e 16 tínhamos uma carteira importante em small caps. E quando o mercado voltou à normalidade, digamos assim, a partir de 2016, nós recuperamos tudo e mais um pouco que tínhamos perdido de performance relativa naquela janela de 15 e 16. A nossa postura foi idêntica nessa crise recente. A gente saiu de menos de 10% em small caps para mais de 40% agora, ao longo dos últimos 2 anos, 2 anos e meio. E eu costumo dizer que a gente tem uma energia potencial muito grande hoje no fundo de recuperação de preços, caso a gente tenha ali um arrefecimento dessa sequência de crises que vivemos há 3 anos, e uma volta à normalidade, uma reversão à média do ciclo econômico, faria com que o fundo apresentasse, na nossa visão, um resultado que compensaria as perdas dos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Bom, eu vou entrar agora na sessão de estudos de caso. A gente vai começar com Lojas Renner e, na sequência, o Gabriel vai falar sobre a Redditor. A gente achou importante trazer a Lojas Renner, que é uma empresa que nós investimos há mais de 10 anos. Na verdade, desde o início do fundo, que nós temos investimento em Lojas Renner, o tamanho da posição variou bastante ao longo desse período. Já houve períodos onde tivemos 10% do fundo, outros períodos onde tivemos 3% do fundo. Hoje é uma posição de 6%, uma das 5 maiores empresas da carteira, mas que tem contribuído negativamente já aí há pelo menos 12 meses para a nossa performance. E, na nossa visão, você tem fatores conjunturais pesando contra, e esses fatores conjunturais explicam uma parcela muito maior dessa performance ruim do que eventuais fatores estruturais, que seria uma visão de que os chineses, principalmente a Shein, estariam entrando com uma agressividade muito grande no mercado e o modelo de negócios da Renner estaria ameaçado em função da concorrência com os chineses, mais notadamente a Shein. É evidente que é um fato relevante a entrada desse concorrente no mercado, mas, na nossa visão, o que está acontecendo tem mais a ver com uma questão conjuntural do que com algo estrutural. Renner hoje é uma empresa que vale 12 bilhões de reais em bolsa, é uma empresa capitalizada num setor frágil, que está fragilizado depois da pandemia. Quer dizer, você tem um balanço forte, como é o caso da Renner, com 600 milhões de reais de caixa líquido, é uma vantagem competitiva muito significativa. Isso faz com que o valor da firma hoje esteja ali abaixo de 12 bi. Renner negocia a um múltiplo de preço-lucro da ordem de 11 vezes para os próximos 12 meses. É o menor múltiplo de negociação de Renner desde que nós começamos o fundo lá em 2008, e é um múltiplo de EBITDA ligeiramente abaixo de 6 vezes, que também é o menor múltiplo da Renner nos últimos 15 anos. A gente considera que trata-se de uma empresa premium, que sustenta há décadas um diferencial de crescimento no mercado brasileiro, cresce com a economia indo bem, cresce com a economia indo mal, basicamente porque é a grande consolidadora do mercado de vestuário no Brasil. Durante muito tempo foi quase que uma consolidadora sozinha. Agora os chineses estão consolidando até num ritmo mais forte do que Renner, mas Renner continua ganhando mercado apesar da chegada dos chineses, e um negócio que vem se digitalizando também ao longo do tempo e dependendo menos das lojas do que dependia há 5, 10 anos atrás.
A empresa hoje, por fluxo de caixa descontado, e aí a gente está usando um modelo extremamente conservador, chegaria no upside mínimo de 50% e negociando a múltiplos muito baixos quando comparado com o histórico de negociação dela. Então, a empresa hoje ela tem um balanço confortável, uma estrutura de capital saudável com 600 milhões de reais de caixa líquido e existe uma pressão de curto prazo nas vendas, basicamente explicada pelo ciclo de crédito da financeira dela, que é a Realize, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Em termos de valuation, é a maior taxa interna de retorno projetada da nossa série histórica. Aqui a gente acompanha esse indicador, que é o retorno projetado com base ali no earnings yield da empresa, menos o custo de oportunidade de longo prazo, que seria a NTNB mais longa, que hoje paga 6% ao ano acima da inflação, e Renner, né, por esse indicador que a gente monitora ali desde o início, hoje está nas mínimas históricas ou máximas de potencial de valorização histórica, mas de 2 desvios padrões acima da média, né, de expectativa de retorno. Nossa visão é que grande parte dessa pressão de preços é explicado pelo contexto recente. Se a gente for lembrar, a gente passou pela pandemia ali em 2020, 2021, grande parte das lojas fechadas, e a gente teve uma reabertura em 2022, onde existia naturalmente uma demanda reprimida por produtos de vestuário, e junto com isso, a Renner foi bastante agressiva na concessão de crédito no ano de 2022, no final de 2021, nesse momento de reabertura, para dar um salto maior ainda ali de market share. Então, o que a gente observou no segundo trimestre de 2022 foi um crescimento em relação a 2021 de praticamente 40%, né, na receita, um crescimento fortíssimo, muito impulsionado pelas vendas no cartão Renner, que é onde a Renner financia o cliente com o balanço próprio para que ele possa fazer ali as suas compras na Renner. Esse movimento, em 2022, o mercado adorou, porque a receita cresceu 40%, que foi muito impressionante, né, ali no ano de 2022, no segundo trimestre, e a inadimplência que surgiria em função dessa concessão de crédito mais agressiva ainda não transitava pelo resultado da Renner. Que primeiro você dá o crédito, a pessoa compra e depois é que ela vai inadimplir, né? E foi isso exatamente que aconteceu nos trimestres seguintes. Como o nível de aprovação de crédito foi muito elevado, a Renner pisou em demasia no acelerador de concessão de crédito ali no ano passado. Isso teve um impacto positivo nas vendas e o PDD não aparece no primeiro momento. A ação estava a R$ 25, R$ 30, né? No momento seguinte, o ajuste nessa operação não é um ajuste tão complexo. Trata-se de você recalibrar ali os seus algoritmos de concessão de crédito e, ao invés de dar crédito para 20, 25% das pessoas que entram na loja, você começa a dar crédito para, digamos, 10, 15% das pessoas que entram na loja. Você usa critérios de concessão mais rígidos quando você tem problemas, como o problema que a Renner enfrentou de PDD no segundo trimestre do ano passado. Isso aconteceu, eles apertaram a concessão de crédito, e qual foi o resultado? Ao divulgar o segundo trimestre de 2023, a Renner apresenta uma queda no faturamento, porque se você dá mais crédito, menos pessoas são capazes de comprar o seu produto, e, ao mesmo tempo, quando você olha ali o resultado financeiro, o PDD está bastante alto, porque aquela turma da safra antiga de crédito começa a não pagar, começa a atrasar e começa a ter problemas ali para honrar. Então, a gente está num momento conjunturalmente ruim, como 2022 foi desproporcionalmente bom, por um ajuste que está sendo feito no critério de concessão de crédito. Então, nesse gráfico, no meio da tela, a gente observa que as vendas no cartão Renner de 2022 para 2023, que é a barrinha clarinha na parte de baixo, ela caiu 20% ano contra ano, a venda no cartão Renner. E a venda nas outras modalidades de pagamento permaneceram praticamente estáveis, né?
que é o verde escuro. As outras modalidades é cartão de crédito normal, cartão de débito, dinheiro, Pix, etc. Então, grande parte da queda de 6% no faturamento da Renner é explicado por esse movimento de ajuste nos critérios de concessão de crédito. Só que quando o mercado, que é bastante curto prazista, recebe o resultado do segundo trimestre, o que ele vê? Receita caindo, venda das mesmas lojas caindo, margens pressionadas e inadimplência subindo, né? Inadimplência, repito, fruto da safra 2022, a nova safra de inadimplência já está muito menor e nos próximos resultados a gente vai começar a observar uma queda nesse indicador e a receita já ajustada para esse novo cenário de concessão de crédito. Quando a gente olha numa janela mais ampla, do pré-pandemia até o segundo trimestre de 2023, a gente observa que a Renner continua ganhando market share, né? Só que o mercado ele olha ali o segundo TRI de 2023 e compara com o segundo TRI de 2022 e fala, opa, a Renner não está mais ganhando market share. Ela não está ganhando por esse ajuste. Mas quando a gente olha nos últimos 3, 4 anos, ela segue ganhando market share quando comparado com os principais concorrentes listados, tanto Guararapes, que é dona da Riachuelo, quanto com C&A, e principalmente do restante do mercado, do varejo fragmentado de vestuário, medido pelo PMC, que se a gente plotasse aqui, seria uma linha até abaixo, né, de quem menos cresceu nesse gráfico, que é a Guararapes. Então, acho que tem muito disso no preço de Renner hoje, e a gente deve ver uma reversão, né, nos próximos trimestres. Junto com isso, você tem a entrada de um competidor muito relevante que está ganhando share num ritmo até mais rápido do que a Renner, aí já nos últimos 2, 3 anos. E aí aqui tem dois fatores. Quer dizer, o primeiro é que esse competidor hoje ele tem uma vantagem tributária quase que injustificável, sob qualquer ponto de vista fundamental ou até político, para uma loja Renner. Então, além dele não pagar toda a carga tributária que uma empresa brasileira paga, ele ainda tem uma vantagem de CMS contra loja Renner, que não faz sentido nenhum, né? Acho que o governo está atento a esse problema, está discutindo isso nesse momento e a gente deve ter uma equalização de alíquotas no curto prazo. O que não vai terminar com a competitividade do chinês e da Shein, porque eles são bastante competitivos. Mas a gente acredita que Shein e Renner podem conviver perfeitamente no mercado brasileiro, que ainda é ultra fragmentado. Então, a Renner hoje tem cerca de 10% de market share, a Shein deve ter alguma coisa ali em torno disso, e os outros 80% de market share, o grosso disso ainda está no pequeno varejo, nas lojas ali Moms and Pops, quer dizer, cadeias que têm 2, 3 lojas, que estão num momento muito difícil e devem continuar perdendo participação de mercado em ritmo acelerado, tanto para Renner quanto para C&A, Guararapes e principalmente para Shein. Aqui só um pouco ilustrando o que a gente falou de ganho de market share no longo prazo e, por fim, aqui o histórico de longuíssimo prazo da Renner contra o mercado, a Renner barras vermelhas, o mercado barras pretas. Então, ela consistentemente performando melhor do que o mercado. O segundo trimestre de 2023 foi uma exceção, e, na nossa visão, essa exceção se explica por essa questão conjuntural do ciclo de crédito da Realize, não tem nada a ver com a invasão chinesa acabando com o modelo de negócios da Renner. Então, a gente acredita que trata-se de uma oportunidade de mercado. Bom, é isso. Eu vou passar a bola aqui para o Gabriel, que vai falar sobre o nosso caso de Redditor, e na sequência a gente abre para perguntas. Obrigado, Sherman. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o caso de Redditor. Redditor é uma empresa que representa mais ou menos 3% da nossa carteira do Leblon Ações 2. E basicamente a gente escolheu esse caso para falar hoje por dois motivos. Acho que, primeiro, existe um ambiente curioso no setor de saúde. O setor está passando por uma crise sem precedentes e acho que vale um pouco, enfim, pincelar ali o nosso panorama, nossa perspectiva aí para esse setor. E o segundo fator é o valuation. Assim, a gente acompanha essa empresa desde o IPO, que foi em dezembro de 2020. Ela foi avaliada pelo mercado em mais de 110 bilhões de reais e hoje ela vale, enfim, metade do que ela valia antes. Então, esse valuation chama atenção e a gente, enfim, acha que vale a pena explorar um pouco isso. Próximo slide. Então, vou fazer uma breve descrição aqui da Redditor. Ela foi fundada em 1977
com uma empresa de diagnósticos no Rio, e foi fundada pelo cardiologista Dr. Jorge Mon. E foi só em 1998 que ela inaugurou o primeiro hospital dela, que foi o Hospital Barra d'Or. Então, de 98 para cá, 25 anos depois da inauguração do primeiro hospital, a Rede D'Or é a maior empresa de saúde do país. E ela atingiu esse patamar principalmente pelo segmento carro-chefe dela, que são os segmentos de hospitais, e a aquisição que ela fez no final do ano passado da Sul América. Então, vou começar pelo lado esquerdo, que é... Enfim, não, volta lá, desculpa. Vou começar pelo lado esquerdo, descrevendo justamente isso. Assim, a Rede D'Or, ela é a maior rede de hospitais privados hoje, ela tem 70 hospitais, mais de 11 mil leitos, e apesar de ser o player número 1 nesse setor, ela ainda só tem 7% dos leitos privados do país. Então, a gente enxerga isso como uma oportunidade. Acho que tem uma estrada muito longa aí para consolidação. E, enfim, do lado direito é a Sul América. Ela é o quarto maior plano de saúde do país, ela tem 3 milhões de beneficiários, é uma empresa com uma marca forte, com um track record muito, muito forte também, a gente vê ao longo dos anos ela ganhando market share nesse segmento, e além dessa operação de planos de saúde, ela também opera no mercado de odontologia, ela tem 4 milhões de vidas seguradas e um braço de gestão de recursos. Aí, próximo slide. E aí, enfim, acho importante, a gente achou importante trazer à tona esse assunto da aquisição da Sul América, porque, de fato, foi uma aquisição transformacional. Deixa eu dar um passo atrás, só descrever brevemente o que aconteceu. Em fevereiro de 2022, a Rede D'Or anunciou, junto com a Sul América, que as duas companhias iam se fundir. A Rede D'Or ia oferecer ações dela em troca das ações da Sul América. E, na época, a Sul América ela valia 10 bilhões de reais. E, nessa relação de troca, a Rede D'Or avaliou a Sul América em 15 bilhões de reais, e, com isso, os acionistas da Sul América acabaram representando 13%, mais ou menos, dessa companhia combinada. E aí, isso é importante dizer, porque hoje a configuração da companhia é outra. Então, o discurso que a gente tinha no IPO, quando a gente discutiu esse caso, mudou completamente. Essa empresa era uma empresa que atuava na ponta prestadora do setor de saúde e passou a estar na ponta pagadora também. E como a gente vê ali no gráfico de pizza, 50% da receita da companhia hoje é do segmento hospitalar e a outra metade da Sul América. Só que é importante notar o seguinte: apesar da receita ser 50-50, a maior parte do resultado operacional é do segmento hospitalar. E acho que isso explica um pouco o novo modelo de negócio da companhia. A gente tem na Bolsa também a Apvida, que é uma operadora verticalizada, só que não dá para confundir e traçar um paralelo da Apvida com a Rede D'Or, porque a verticalização ali, elas são diferentes. A verticalização da Rede D'Or é com o hospital como centro da estratégia, enquanto que na Apvida o segmento core são os planos de saúde e os hospitais nada mais são do que um centro de custo. Então, assim, a nossa visão dessa fusão é que o valor dessa companhia nova combinada ela é maior do que a aritmética simples aí da soma das partes. E acho que existe, e assim, o porquê disso, né? Acho que tem 3 principais sinergias, coisas que a Rede D'Or pode trazer para a mesa, a Sul América pode, enfim, agregar a Rede D'Or e vice-versa. E, principalmente, acho que o grande ganho aqui é a Sul América, com os seus quase 3 milhões de beneficiários, redirecionar esses pacientes para os hospitais da Rede D'Or e a Rede D'Or conseguir aumentar a ocupação dos hospitais dela. Além disso, a tese de crescimento da Rede D'Or parte dela com o crescimento, com a construção de novos hospitais. Uma vez que você constrói um hospital, é muito importante você ter uma operadora parceira para poder ocupar aqueles hospitais e você poder ganhar alavancagem operacional, enfim. E, por último, o que a Rede D'Or pode oferecer para a Sul América, que a Rede D'Or tem hospitais no país todo, e a Sul América, enfim, hoje é muito concentrada no sudeste do Brasil, e ela pode oferecer produtos novos nessas outras praças, com uma rede credenciada de qualidade, que tem a marca da Rede D'Or. Só por último, falar que essa fusão, apesar de todos esses méritos que a gente trouxe, ele trouxe um risco que a gente, enfim, que a gente não
não esperava e que a gente não tinha na conta quando a gente analisava só a Redditor como uma rede hospitalar, que é principalmente o risco de retaliação aí das outras fontes pagadoras da Redditor. Então, explicando brevemente, assim, quem paga as contas dos hospitais da Redditor hoje são os planos, e no momento que a Redditor compra um plano de saúde, essas fontes pagadoras acabam sendo competidoras indiretas da Redditor, e por isso existe um risco. Mas até agora a gente não viu nada nesse sentido e por isso que, enfim, mas a gente não está tão preocupado. Pode passar. Aí só, enfim, como a gente falou na introdução, o outro motivo que a gente quis trazer esse caso hoje é justamente pelo momento do setor, que é, enfim, como eu falei antes, o setor vive uma crise sem precedentes e a narrativa assim da crise começa com a pandemia, com o isolamento social. As pessoas param de ir aos hospitais. No momento que elas param de ir aos hospitais, o custo, que a gente também chama de sinistralidade das operadoras, cai muito. No que a sinistralidade das operadoras cai, a rentabilidade delas sobe muito. E no que a rentabilidade delas está artificialmente inflada, existe uma necessidade menor delas fazerem fortes reajustes nos tickets dos planos de saúde delas para os beneficiários. Só que isso, enfim, parece fazer todo sentido. O problema é que isso era a sinistralidade estava artificialmente baixa, como a gente falou. No momento em que você tem uma volta das pessoas para os hospitais e o seu ticket fica defasado em relação ao custo de você servir os procedimentos médicos para os seus beneficiários, você tem uma sinistralidade que fica muito alta. Então, a gente vê aí no gráfico que, historicamente, o custo das operadoras para cada R$100 que as pessoas pagam para ter um plano de saúde, R$82 são custo, e esse custo foi de 82 para 87, e com isso elas perderam muita rentabilidade. Com isso, assim, 2022 foi um ano de prejuízos históricos para as operadoras, e nesse contexto elas tentaram fazer tudo que elas tinham, tudo que elas podiam fazer, tudo possível para tentar amenizar essa situação. E parte do que elas podiam fazer foi, enfim, tentar, por exemplo, represar alguns pagamentos para os hospitais. Ela, toda vez que sentava para renegociar tabelas de procedimentos com os hospitais, ela só aceitava reajustes mais baixos, correndo o risco aí de um desentendimento, de um descredenciamento. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Os hospitais que, enfim, precisaram de ajuda no começo da pandemia, quando as pessoas não iam aos hospitais, agora elas, de certa forma, tentaram ajudar também os planos de saúde, mas o fato é que o fato gerador da crise foi a sinistralidade das operadoras, isso escoou para os hospitais e, enfim, pode passar. E, enfim, isso que dita todo esse momento e essa leitura de mercado hoje que o mercado faz. Só que, assim, na nossa visão, acho que tem uma luz no fim do túnel, que nem a gente falou, o fato gerador da crise foi a sinistralidade das operadoras. No momento em que você consegue resolver esse problema, você consegue criar um círculo virtuoso de melhora. Você consegue desencadear todo um efeito positivo através da cadeia, que seria na linha seguinte, seria as operadoras reajustando os tickets delas. No momento que elas reajustam, que é o que a gente está vendo no gráfico, e desde janeiro de 2021 as operadoras estão conseguindo aumentar os reajustes delas. No momento que elas fazem isso, a sinistralidade delas cai. No que a sinistralidade delas cai, enfim, a necessidade de você represar pagamentos para os hospitais e criar esse problema de fluxo de caixa para os hospitais, ele é menor. E com isso a gente acha que os fundamentos de longo prazo do setor de saúde seriam, de certa forma, normalizados. Então, esses são os dados que a gente acompanha hoje, que animam muita gente e, enfim. E aí, só para fechar, a gente chega na nossa tese de investimento. Que nem a gente falou agora, a gente está animado com as perspectivas de curto e médio prazo aí do setor de saúde, mas que nem o Sherman falou no começo da apresentação, dos nossos pilares, das nossas filosofias, analisar as empresas com uma visão de longo prazo. E acho que, então, assim, além dessa melhora do setor agora, a gente tem fundamentos sustentáveis de longo prazo no setor de saúde. A gente tem uma população envelhecendo, a gente tem uma
oportunidade de consolidação muito relevante no setor de saúde, você tem a penetração de plano de saúde aumentando na população brasileira, e, enfim, isso são sinais vitais animadores aí. De novo, voltando para aquele slide da nossa filosofia de investimentos que o Sherman mostrou, parte da nossa análise voltada aí para a governança e para as pessoas das empresas, e acho que a governança dessa empresa foi um pilar, enfim, essencial aí para a gente tomar a decisão de investir nessa empresa. Por quê? Essa empresa ela tem um controlador, enfim, que é a família Moll, do fundador, e eles possuem uma visão de longuíssimo prazo. E, principalmente para essa tese, a gente acha isso muito importante, porque na tese da Redditor, para essa empresa executar o plano de expansão dela, ela realmente tem que ter uma visão de longo prazo e arcar com custos no curto prazo para gerar valor lá na frente. Por que isso? Porque o ciclo de investimento dela é muito longo. Para você construir um hospital, você precisa de 4 anos para levantar ele do chão e mais 4 anos para deixar ele maturado, enfim. Então, você precisa, no começo, gastar bastante para depois, 8 anos depois, você estar colhendo ali a rentabilidade que você queria. Isso é muito importante. E, por último, assim, a terceira oportunidade que a gente vê é a marca muito forte da Redditor. Ela tem uma barganha muito grande versus as seguradoras. Acho que o caso emblemático foi em 2019, quando a Amil brigou com a Redditor. A Amil, na época, ela tinha 4 milhões de beneficiários no final de 2019, no começo de 2019, e no final de 2023 ela está com mais ou menos 3 milhões. Óbvio que aí tem alguns fatores internos da gestão da Amil, mas enfim, acho que a Redditor, tendo sido descredenciada da base da Amil, foi um grande fato gerador. E, assim, os riscos, 2 deles são riscos de execução. Acho que quando a gente compra a Redditor, a gente está assumindo um crescimento, por isso que a gente paga os múltiplos de, enfim, 19 vezes, que é o que a gente está vendo hoje para o lucro do ano que vem, e a companhia precisa entregar esse crescimento. A segunda parte é a companhia conseguir, o management conseguir azeitar esse novo modelo de negócio, ela conseguir integrar a Sul América, e, por fim, aquele risco que a gente falou da retaliação das operadoras. E, no final das contas, a gente tem que pegar toda essa análise qualitativa e traduzir isso em números para ver se o valuation é atrativo, que acho que é o outro pilar ali que a gente olha. E, basicamente, quando a gente coloca algumas premissas que a gente considera conservadoras, a gente consegue encontrar um upside relevante para uma empresa, que nem o Sherman falou para a Renner, que é uma empresa que a gente considera premium, assim. Então, se você assumir que a empresa vai entregar 85% do plano de expansão dela, que ela só vai repassar inflação no ticket dela, que a Sul América vai, no último TRI, ela apresentou uma sinistralidade de 87%, que ela vai conseguir reduzir isso no longo prazo para 83%, quando antes da pandemia ela entregava 81%, mesmo com essas gorduras, a gente consegue ver um valor sendo deixado na mesa para a gente capturar. Então, para finalizar, assim, quando a gente avalia a companhia usando essas premissas por DCF, ou seja, olhando um fluxo de 10 anos para frente, descontando isso a 14%, e avaliando o lucro da companhia daqui a 5 anos a 20 vezes, a gente enxerga um upside aí de mais ou menos 40%. E, enfim, a gente acha relevante e isso deixa a gente animado com a tese. Obrigado. Tá ótimo, Gabriel, obrigado. Eu vou encerrar com isso a apresentação de hoje e abrir para perguntas. Vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas e as dúvidas aqui pelo chat. A gente tem uma sequência de primeiras perguntas aqui que são relacionadas ao mesmo tema, né? Que é uma dúvida em relação à performance do fundo nos últimos 3 anos, desde a pandemia, mais notadamente, onde o fundo está perdendo aí para renda fixa nesse período, e quando a gente acredita que essa situação vai ser revertida, né?
Bom, como eu comentei, acho que a gente enfrentou nos últimos 3 anos e meio, uma sequência de crises poucas vezes vista, né? A gente teve primeiro uma pandemia gravíssima, na sequência, a guerra, invasão da Ucrânia pela Rússia, uma eleição extremamente polarizada no Brasil, na sequência, uma série de dúvidas sendo levantadas em relação à sustentabilidade fiscal do país aqui no médio e longo prazo, além de pressões inflacionárias e alta de taxa de juros no mundo inteiro, que sempre impacta o investimento em mercados emergentes e nas classes de ativos mais arriscadas, como ações. Então, essa sequência de eventos negativos fez com que todos os indicadores ou todos os ativos de risco sofressem muito. Então, a gente tem hoje a taxa de juros de longo prazo brasileira a 6% ao ano acima da inflação para um título de mais de 30 anos, né? Isso é uma coisa absolutamente impensável em qualquer economia desenvolvida, você comprar um título de mais de 30 anos que te remunere inflação mais 6% ao ano, né? Inclusive, se o Brasil pagar 6% ao ano acima da inflação de juros nos próximos 30, 35 anos, ele vai ter um problema sério de dívida aí no médio e longo prazo. Então, acho que é um momento de bastante estresse. À medida em que essas crises começam a se acumular, você tem ali a resposta para cada classe de ativos. E quem mais sofre são as empresas menores e com menos liquidez. Isso aconteceu em 2020, 21, 22. E a nossa filosofia não é uma filosofia de tentar adivinhar o momento em que o mercado vai voltar a uma normalidade. É uma filosofia que nos foca em olhar os fundamentos dos negócios, comparar com os preços que eles estão sendo oferecidos no mercado, e se tiver uma distorção muito grande de um ativo em relação ao outro, a gente vai migrar sempre para o ativo que tem a maior perspectiva de retorno no longo prazo, né? Então, foi isso que a gente fez, 21, 22, a gente foi aumentando a nossa exposição às small caps, mas a gente foi aumentando a nossa exposição no momento em que as ações ainda estavam caindo, ainda estavam sofrendo. Historicamente é assim, a gente nunca acerta aquele ponto ótimo da virada do mercado. Eu acho que é humanamente impossível você antecipar isso, então a gente vai aumentando gradativamente os investimentos naqueles ativos que têm mais potencial de retorno na medida em que as oportunidades se apresentam. Mas enquanto você não tem a reversão, você sofre com isso. Esse é um fator. O segundo fator é que alguns tipos de risco a gente tem uma dificuldade muito grande ali de calcular e de gerenciar. Então, o risco de você investir numa empresa estatal como a Petrobras é um risco muito difícil de ser mensurado, na medida em que você teve ali tanto o presidente antigo quanto o atual, quer dizer, dois controladores que não tinham ali como agenda principal maximizar valor para acionista de Petrobras, né? Tem uma preocupação sempre ali na gestão da Petrobras em que você não tem uma volatilidade exacerbada no preço de combustível no Brasil. Quanto mais barato o combustível no Brasil, melhor é para questões de inflação, de taxa de juros. Então, você tem ali uma visão do dono da empresa de que a Petrobras é uma empresa diferente, e porque não é uma empresa privada, é uma empresa estatal, então ela serve a outros senhores também, que não só os acionistas minoritários. E é muito difícil você modelar e precificar esse risco. A gente optou por não investir em função disso, mas Petrobras dobrou de preço, então isso custou também performance relativa para a gente. Olhando para frente, quer dizer, eu acho que a gente está muito próximo, achei que a gente estava já no começo do ano, então a gente teve até um primeiro semestre muito forte de performance, né? Num cenário ali de normalização do mercado, com as taxas, com a inflação atingindo ali o seu nível máximo em todas as economias desenvolvidas. O Brasil já vem desinflacionando há um bom tempo e por isso até já começou a queda de juros e deve continuar nas próximas reuniões. Mas no mundo ainda tem ali aquele. E nesses finais de movimento você sempre tem essas dúvidas, né? Será que vai ter que subir um pouquinho mais o juro, porque a economia ainda está muito aquecida? A economia está muito aquecida porque o juro lá subiu tarde demais. Então demora um pouco para que a economia responda à alta de juros, mas a gente acredita que isso vai acontecer, e em acontecendo, e a gente tendo ali uma volta à normalidade, o juro de longo prazo no Brasil voltando ali para os patamares de 5% ou abaixo, que a gente vai ter uma performance muito boa no mercado de ações e que a nossa performance relativa vai ser excepcional. Eu estou bastante convencido, né, que isso vai acontecer assumindo essa reversão de ciclo. Agora, quando ela vai acontecer, aí a gente não tem como precisar, não tem a menor ideia. Eu acho que, na verdade, ninguém tem. Eu acho que a gente está próximo desse momento, mas é absolutamente impossível precisar. E tem até uma pergunta específica em relação ao dado de desemprego que saiu agora.
a gente vai ter dados toda semana sendo divulgados, né? São indicadores ali de alta frequência que o mercado adora ficar monitorando e reage muito freneticamente a um dado bom, a um dado ruim, etc. Mas eu acho que, de novo, a tese é que a gente chegou no pico de inflação, a inflação foi provocada por um choque ali nas cadeias de suprimento, nas ofertas, uma alta no preço das commodities. A gente já está vendo normalização nas cadeias de suprimento e a tendência é que a gente tenha uma inflação cadente daqui para frente, em que pese que esses movimentos não são lineares. Você não vai ter a inflação caindo ali linearmente nas próximas semanas e meses, os indicadores da economia mostrando que a economia está arrefecendo linearmente. Não, você vai ter um dado forte, um dado fraco, um dado forte, um dado fraco, mas a gente acredita que a tendência seja positiva, de normalização de atividade, queda de inflação, que vai permitir com que o juro no mundo não exploda. Esse é o nosso cenário base. A gente está sem novas perguntas aqui no Q&A. A gente acabou se estendendo um pouco na nossa apresentação hoje, né? Costumeiramente a gente fala por 30, 35 minutos. Hoje a gente falou um pouco mais, mas vamos esperar mais um minutinho aqui para ver se entra mais alguma pergunta. Tem uma dúvida aqui também em relação a como a taxa de juros americana e brasileira afeta o equity no Brasil. Afeta diretamente. O preço das ações é função de quanto você acredita que as empresas vão gerar de resultado nos próximos vários anos, trazidos ao valor presente por uma taxa que é composta pela taxa de juros de longo prazo, mais um prêmio de risco para você estar em ações. Então, quando a taxa de juros de longo prazo está elevada, está pressionada, o valor presente desses fluxos, ou seja, o valor justo das ações diminui. Então, o impacto é absolutamente direto. O que a gente acredita é que os juros de longo prazo estão acima do patamar, quando a gente olha para as médias históricas de Brasil, principalmente, e que uma normalização de mercado e uma crença maior, né, dos investidores na sustentabilidade fiscal brasileira. A gente deve ter resultados fiscais no ano que vem melhores nesse ano, a gente vai ter uma sequência de melhora na nossa visão. Isso tudo deveria trazer a taxa de juros de longo prazo para um patamar mais razoável. Mas mesmo com esse patamar de juros de longo prazo, as ações estão muito descontadas. Então, quando a gente fala que vê um potencial de valorização na carteira de 80%, é considerando esse juro de longo prazo. Então, mesmo com esse juro de longo prazo, as ações teriam 80% para se valorizar. Aí você imagina, se o juros de longo prazo cair, esse potencial é ainda maior. Bom, basicamente é isso. A gente não tem mais nenhuma nova pergunta aqui no chat. Se alguém se lembrar de alguma coisa e quiser nos mandar diretamente, só entrar em contato que a gente vai estar à disposição. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Espero todos aqui no nosso próximo webcast trimestral. Obrigado e bom dia.